Olá, nossa aula de hoje é para os alunos do sexto ano, eu sou professor de inglês e a nossa aula hoje é direcionada aos alunos do sexto ano. E para isso eu gostaria que você me acompanhasse através do seu livro, na página número 19. Vamos lá então, o nosso assunto hoje é sobre o verbo to be, a forma afirmativa e a forma negativa e a forma interrogativa. Vamos lá. Como estudado antes, na nossa plataforma, nós estudamos a respeito do verbo to be na forma afirmativa. Agora saberemos como nós podemos negar e também interrogar algumas sentenças usando esse mesmo verbo. Aqui eu fiz alguns exemplos. Então, a forma negativa, para eu poder fazer isso, eu preciso usar uma regra gramatical, uma estrutura gramatical. E como eu faço isso? Através do verbo to be mais o not. Simples assim. Eu reconheço que é um verbo to be e acrescento o not. Dependendo dele, cada sujeito tem um verbo to be e eu acrescento o not. Vamos para os seguintes exemplos. Para I, eu utilizo am. Lembrando que o nosso verbo to be é am, is e are. I é o meu sujeito, eu uso am. Então, simplesmente eu coloco I am e o not, que é a nossa partícula da negação. No he, she e it, que é a nossa terceira pessoa do singular, eu vou utilizar o is. Então, eu pego o he, she, it, coloco o is, mais o que? Mais um not. You, we e they, nós utilizamos o verbo to be are. O verbo to be are, mais uma vez, eu vou adicionar um not. Sendo assim, I am not, he, she, it is not, you, we, they are not. E nós também temos uma forma curta, ou seja, a short form. Professor, o que é short form? Lembrando que short é aquela peça da roupa que muitas pessoas usam e ela é chamada de short porque é curto. Então, short é minha forma curta. A minha forma curta de usar a forma negativa para o is, not é isn't. Is not eu posso trocar por isn't. E are not eu posso utilizar aren't. Sendo assim, isn't e aren't. Professor, muda o significado? Muda o sentido? Não, não muda o sentido, só muda a pronunciação e a escrita para ser mais simples para vocês. E aqui eu fiz 3 exemplos. O nosso primeiro exemplo vem usando a primeira pessoa. I am not here. Eu não estou aqui. Vamos ver aqui como está a nossa situação. Aqui está o meu sujeito. Aqui eu tenho o meu verbo to be. E aqui eu tenho a partícula de negação not. Na primeira pessoa eu não tenho forma curta, ou seja, não tenho short form para I am not. Não existe uma forma curta para isso. Aqui nós temos o segundo exemplo. He is é o nosso to be e nós vamos usar o not mais uma vez. Professor, aqui poderia ser já de outra forma? Sim, poderia. Aqui já poderia ser o isn't. He is not fat. Ele não é gordo. Ou poderia ser he isn't fat. Mira, olha só como é mais rápido de falar. He is not fat. Perceba que demora. E he isn't fat é mais rápido de falar, é uma forma mais fluida. Por isso que as pessoas em inglês falam mais rápido, porque elas já têm essa noção e já têm esse conhecimento das formas curtas. You are not ugly. Você não é feio. Então eu poderia também utilizar aqui o nossa outra forma curta, que seria o que? Aren't. You aren't ugly. You are not ugly. Você não é feio. You aren't ugly. Você não é feio. Então, essa é a nossa forma negativa. Pego o meu sujeito, o meu verbo to be e acrescento a partícula not. Ok. Vamos relembrar então? To be mais not, eu vou colocar logo depois o meu verbo to be, not, lembrando que cada um deles tem um sujeito específico e eu vou ter 2 formas curtas, o isn't para is not e o aren't para are not. E então agora, como faço para formar frases na forma afirmativa? A forma afirmativa é muito mais simples do que a forma negativa. Você simplesmente vai inverter a posição do nosso verbo to be. Lembrando, se eu vou usar o sujeito I, então eu tenho que utilizar o am. Vamos aqui para os exemplos. É o verbo to be mais a interrogação no final. Olha como foi que eu fiz aqui. Comecei com o verbo to be. Am I here? Isso aqui é a pergunta quando você tem amnésia. Am I here? Eu estou aqui. Lembrando que eu tenho que colocar
o nosso verbo to be auxiliar no primeiro lugar. E por último, tenho que interrogar. Aqui na mesma frase, is he fat? Ele é gordo? Por que eu preciso colocar o meu verbo to be à frente? Porque no português, quando nós vamos saber, para sabermos que é uma pergunta, nós lemos a frase e já sabemos que ela tem uma interrogação no final. Então a gente faz a entonação da frase corretamente. No inglês, quando a pessoa está lendo inglês, que ela já vê que tem um auxiliar, ou seja, nesse caso, o verbo to be na frente, ela já começa com a entonação. Olha só, is he fat? Eu já sei qual é a pergunta porque começou com isso. E aqui no final tem interrogação. Is he fat? Ele é gordo? E o próximo aqui, exemplo, é Are you ugly? Are you ugly? Você é feio? Você é feio? Então perceba que toda vez que eu começar uma frase com o verbo to be na frente, eu estou fazendo uma pergunta. Essa é uma forma interrogativa, gramaticalmente. Lembrando, tenho que colocar primeiro o meu auxiliar, o verbo to be, e no final interrogar. Mas cada sujeito tem um verbo to be que nós utilizamos. Eu não posso utilizar am para he, nem am para you. Assim como eu não posso usar nenhum desses dois para I. Por quê? Porque cada um deles tem um específico. A gente já estudou isso na forma afirmativa. E agora, para poder vocês exercitarem e fixarem isso nas suas mentes, eu convido você a fazer a atividade da página número 19.